Oi, pessoal, tudo bem? Antes de começar a aula de hoje, queria agradecer vocês o empenho na realização do exercício. Eu dei uma olhada geral nas respostas até hoje, né, até o dia da gravação desse vídeo. Estão todas corretas, até agora nenhum erro que a gente possa apontar, assim, discutir, mas eu aguardo todo mundo responder e faço uma correção junto com vocês, né? Eu vi que algumas pessoas relataram dificuldade de identificar as crenças. Isso é normal. Estranho se vocês não tivessem dificuldade de identificar as crenças. É por isso que a gente chama esse processo inicial, né? Essa conceituação cognitiva inicial de rascunho, de uma hipótese. Nós vamos precisar de mais dados para compreender, né, melhor o caso. Inclusive, a gente vai começar a falar das técnicas e eu vou primeiro falar de algumas técnicas que não são técnicas cognitivas, né? Mas, se vocês quiserem já conhecer um pouco mais como chegar aí nas crenças, né? Eu vou disponibilizar para vocês um documento com os links das aulas que eu estou dando para o terceiro ano, que tratam, então, da identificação de pensamentos automáticos, do questionamento de pensamentos automáticos e das respostas a esses comportamentos automáticos. São 3 aulas que podem ajudar vocês. Mais pra frente a gente vai falar sobre isso, mas para quem tem interesse, está gostando da abordagem, né, se interessa de conhecer um pouco mais, pode acessar essas aulas também, que já dão uma ajuda, né? Bom, hoje a gente começa fazendo uma introdução das técnicas. Importante dizer para vocês, então, vou retomar alguns aspectos que eu falei no final da aula passada, num vídeo que ficou um pouco longo. E então é o seguinte: nós temos agora um novo modelo, né, cognitivo. Ele é um pouco mais complexo do que aquele que a gente viu na primeira aula, né, retomando lá algumas noções sobre a TCC, porque ele inclui elementos novos. Então, segundo esse modelo, uma situação ou um fator desencadeador, ele é interpretado, né? A avaliação que nós temos deste fator, dessa situação, ela é influenciada tanto pelas crenças que nós temos sobre o mundo, sobre nós, né, sobre os outros e sobre o futuro, como também a partir dos nossos processos de atenção, do que a gente prestou atenção daquela situação. Porque tem isso também, gente. Além da influência das nossas crenças, do nosso jeito de interpretar as situações que acontecem com a gente, há também uma influência dos processos de atenção. Então, por exemplo, a gente tem dados de que crianças que são constantemente expostas a violências prestam mais atenção a aspectos violentos das interações sociais. Então, há um viés também naquilo que a gente presta atenção da situação. Tanto as minhas crenças quanto esse viés de atenção impactam a avaliação que eu vou fazer daquela situação. A avaliação que eu faço, por sua vez, vai ter como consequência respostas que podem ser respostas fisiológicas, respostas emocionais ou respostas comportamentais. Essas respostas, elas estão interligadas, certo? Então, por exemplo, eu faço uma avaliação de uma determinada situação que me desperta ansiedade. Então, é emoção, a resposta emocional. Isso, por sua vez, tem uma ligação com determinadas reações fisiológicas que eu tenho. Meu coração começa a disparar, eu começo a suar, começo a sentir tontura. E como eu me comporto a partir daí, sofre influência dessas duas coisas. E isso se torna um ciclo. Quanto mais eu reparo nos sintomas fisiológicos que eu estou tendo,
nas respostas fisiológicas, maior pode ser minha emoção de ansiedade. Então, todas essas respostas se influenciam, tá bom? E qual que é a grande sacada desse novo esquema, né? Assim, da gente ter acrescentado algumas dessas noções no modelo cognitivo? A maior diferença é quando a gente pensa que essas respostas que eu tenho diante da situação, né, ocasionadas pela avaliação que eu faço da situação, elas têm um impacto, ó, esse tracejado aqui, né, mostram que essas respostas têm um impacto nas minhas crenças, em manter ou não essas crenças, e tem, logicamente, um impacto na avaliação que eu faço da situação. Então, dependendo, por exemplo, se eu tenho, diante dessa situação que eu fui numa festa, tive uma avaliação de que ninguém gostaria de falar comigo, né, de que eu tava ali sobrando, de que não era para eu estar ali, e aí eu tenho como resposta sair correndo da festa e não voltar a ir para casa. Bom, quando eu vou para casa, eu perco a chance de testar se aquela minha avaliação estava correta ou não, e eu perco a chance também de desenvolver habilidades importantes ali de como me socializar em festas. Então, esse é um exemplo de como a minha resposta comportamental tem impacto na manutenção ou não, na mudança ou manutenção das minhas crenças, né, da minha avaliação cognitiva. Por que eu falei desse modelo mais complexo para vocês agora, nessa etapa da disciplina? Porque nós vamos começar a falar das técnicas. E é claro que nós vamos falar bastante tempo das técnicas cognitivas, que são próprias da TCC mesmo, né? Mas quando a gente mostra que tanto sintomas fisiológicos, emocionais e comportamentais, né, tanto as respostas fisiológicas, emocionais e comportamentais, elas influenciam nas nossas crenças, isso mostra pra gente que a TCC compreende o emprego de técnicas que podem atuar sobre esses fatores. E é dessas técnicas que a gente vai começar falando. Então, antes da gente entrar nas técnicas cognitivas propriamente ditas, nós vamos falar de técnicas que podem ajudar tanto no manejo comportamental, na regulação emocional e também nos sintomas fisiológicos. Bom, tinha várias possibilidades de eu organizar essa disciplina para vocês, né? Por exemplo, na disciplina que eles estão tendo no terceiro ano, eu preferi organizar por temáticas. Então, nós vamos falar dos pensamentos automáticos, das crenças, né, de cada um dos elementos do modelo cognitivo. Para vocês, achei que seria interessante nós separarmos as técnicas, então, de acordo com as especificações de cada uma. Por isso que nós vamos ver as técnicas utilizadas em TCC. As técnicas de condicionamento clássico, de condicionamento operante, as técnicas cognitivas, que é claramente onde nós vamos nos dedicar mais, as técnicas comportamentais. Nossa, professora, mas tem técnica comportamental na TCC? Claro que tem. TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental. E vamos ver também técnicas da aprendizagem social, que são aquelas técnicas muito baseadas na teoria de Bandura. Queria saber se vocês tiveram Bandura, se vocês se lembram. A gente costuma ver Bandura em psicologia social e também, né, na parte teórica aí de TCC também. Então, existe também uma série de técnicas empregadas na TCC que partem aí da teoria da aprendizagem social.
da modelação. Bom, importante dizer para vocês o seguinte. Na aula de hoje, nós vamos falar mais brevemente das técnicas de condicionamento clássico e condicionamento operante. Algumas. Então, existem muitas. A TCC, ela é o que a gente chama de uma abordagem, de uma teoria integradora. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele modelo de entendimento de mundo da TCC, que eu apresentei no começo da aula para vocês, ele abarca uma série de ideias, de teorias e abordagens próximas. Então, a partir daquele modelo, daquele meu entendimento de mundo, eu posso, inclusive, aceitar o emprego de técnicas que nasceram em outras abordagens. Isso não é um problema para a TCC, desde que essas técnicas façam sentido na percepção de homem, na concepção de homem própria dessa abordagem. Isso de fato acontece. Então a gente vai ver que tem algumas técnicas que são super conhecidas e que ganharam força na TCC, que nasceram de abordagens humanistas, por exemplo, né? E aí isso é comum de acontecer. A TCC preza muito pelas técnicas que têm demonstração científica de que elas funcionam. E a partir do momento que uma técnica, então, é comprovadamente eficaz e não tem nenhuma dissonância, não tem nenhuma contradição com o modelo de entendimento proposto pela TCC, essa técnica pode vir a integrar o campo, dessa abordagem. Acho que essa aproximação, essa característica integradora da TCC, ela faz, inclusive, com que existam muitas vertentes dessa abordagem. Eu posso trazer para vocês, eu não me lembro exatamente em qual referência eu encontro essa ilustração, mas existe uma ilustração de todas as vertentes da TCC, mostrando quanto que ela pode ir se diferenciando de acordo com a aproximação ou distanciamento de abordagens vizinhas, de abordagens próximas. Então essa é uma característica da TCC também. Hoje nós vamos falar do condicionamento clássico e operante, depois a gente passa um tempão falando das técnicas cognitivas e a gente fala também das técnicas comportamentais, que são muito utilizadas na TCC, e da aprendizagem social. Então, vamos falar das técnicas de condicionamento clássico. As técnicas de condicionamento clássico, elas vão atuar principalmente nos sintomas fisiológicos. Então, não sei se vocês lembram, o condicionamento clássico é ao lado do Pavlov, do cachorro que saliva com o barulho da sirene. Então, essas técnicas, pensem bem, são aquelas técnicas que nos ajudam, que modificam as respostas fisiológicas que nós temos diante de uma situação, a partir da avaliação cognitiva distorcida que a gente faz daquela situação. Quais são essas técnicas? A gente vai falar das técnicas de relaxamento, da dessensibilização sistemática, da dessensibilização ao vivo, da terapia implosiva ou inundação e de uma técnica chamada intenção paradoxal. Então vamos à primeira técnica, o treino de relaxamento, as técnicas de relaxamento, têm sido cada vez mais empregadas por várias abordagens da psicologia, em várias áreas, especialmente porque elas contribuem de sobremaneira para a diminuição dos sintomas de ansiedade, especialmente dos sinais fisiológicos de ansiedade. Qual que é o intuito maior? Então, nós temos algumas diferentes exercícios, técnicas de relaxamento,
Mas a ideia é que, no momento de crise de ansiedade, por exemplo, as pessoas, a partir dessas técnicas, elas percebam o controle que elas têm sobre o próprio corpo e se sintam, então, mais confiantes nessa tarefa de controlar aí, diminuir a ansiedade. Então, dentre as técnicas de relaxamento, nós temos, por exemplo, os exercícios de respiração. Os exercícios de respiração, eles têm essa função de distrair o paciente, né, dando esse senso de controle sobre o próprio corpo. Inclusive porque, nas crises de ansiedade, as pessoas geralmente começam a hiperventilar. Que é isso? Elas respiram muito rápido ou se esquecem de respirar. E aí, como resultado, inclusive, dessa hiperventilação, existem outros sinais da ansiedade. Então, às vezes, a falta de ar, a tontura, são decorrentes dessa respiração muito, ofegante, muito rápida. Então, uma das técnicas de relaxamento bastante utilizadas são os exercícios de respiração. Eles basicamente, e eu pretendo fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês a aplicação dessa técnica, mas eles basicamente são orientações que para inspirar, e expirar profundamente e lentamente, especialmente com a respiração diafragmática, certo? Outra técnica de relaxamento é o treino de relaxamento. Quando a gente fala do treino de relaxamento, é uma técnica de tensionar e relaxar diferentes grupos musculares. Então, você tensiona por um tempo, relaxa aquele grupo muscular por um tempo. Tensiona por um tempo e relaxa. Por quê? Quando o paciente faz isso, ele centra a atenção no corpo e no controle que ele tem sobre o seu próprio corpo. E isso, comprovadamente, tem sido associado à produção de um estado de conforto e bem-estar nessas pessoas. Uma variação desse treino de relaxamento é o relaxamento muscular progressivo. Então, esse relaxamento muscular progressivo, vocês podem procurar ou eu posso disponibilizar para vocês. Ele tem um protocolo específico, Ele segue essa mesma lógica de contrair por 5 segundos e relaxar um grupo muscular aí por 10, 15 segundos. Só que ele tem um caráter progressivo. Então, vocês vão ver que ele tem um passo a passo, de onde você começa, e onde você termina. Por cada grupo muscular que você vai passando. Além das técnicas de relaxamento, nós temos também uma técnica de condicionamento clássico, que é a dessensibilização sistemática. Olha, é uma técnica bem complexa, difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão estudar essa técnica em outras disciplinas. Ou se até não já estudaram essa técnica, Então, por isso que eu vou fazer uma descrição muito simples, mas para vocês compreenderem que a TCC também usa muito essas técnicas. Então, a gente usa técnicas de relaxamento bastante. Inclusive, eu acho que vocês participaram do evento também lá sobre o Mindfulness, Mas a gente usa muito técnica de relaxamento. E também se usa na TCC a dessensibilização sistemática. Então, como ela funciona, se vocês não se recordam, de já ter estudado essa técnica, é uma técnica que tem o objetivo de eliminar comportamentos de medo e de evitação através da exposição gradual, do ir aos pouquinhos, da exposição gradual a um estímulo que causa medo na pessoa. Então, para fazer essa técnica,
Primeiro, o paciente tem que conhecer as técnicas de relaxamento e ele tem que conseguir, por ele mesmo, né, se manter, evocar esse estado de relaxamento. Depois, ele precisa fazer uma hierarquia de todos os aspectos, né, de todas as situações que ele sente medo. Daquele que sente menos medo até aquele que sente mais medo. E aí, então, começa a exposição desse paciente à situação que ele sente menos medo. E aí, durante aquela exposição, o paciente precisa recorrer a técnicas de relaxamento. Quando, diante daquela situação que ele tem medo, né, mas que está ali, ele tem um pouquinho de medo, mas diante daquela situação, ele não apresentar mais respostas de medo, conseguir se sentir totalmente relaxado, aí começa a exposição à segunda situação, lá da hierarquia. Quando ele, nessa segunda situação, se sentir completamente relaxado, não ter mais sinais indicativos de medo, passa para a próxima situação. Isso vai acontecendo até com que aquele paciente esteja diante do estímulo causador de medo, que causa mais medo, e consiga manter o relaxamento naquela situação, né? Evitar respostas de ansiedade. À medida que, então, esses estímulos eles vão sendo desensibilizados no contexto do consultório, porque essa exposição ela pode ser tanto real ou imaginária. Por exemplo, uma pessoa que tem medo de aranha, ela pode, uma primeira exposição pode ser, por exemplo, imaginar uma aranha. Depois, ela pode ser exposta à imagem, à figura de uma aranha. E assim, né, até cumprir todas as etapas daquela hierarquia que foi estabelecida. Sempre, então, a cada exposição, mantendo o treino de relaxamento, né, o exercício de relaxamento. Com o tempo, essas exposições que foram feitas no consultório são generalizadas para a vida e a pessoa deixa, então, de ter um medo patológico daquela determinada situação. Bom, uma variação dessa técnica de dessensibilização é a dessensibilização ao vivo. Diferente da dessensibilização sistemática, nessa técnica se sugere ao paciente que ele vai experimentando interações, exposições com a situação que provoca medo nele na vida real, nas situações do cotidiano. Geralmente, essa técnica não envolve o emprego de exercícios de relaxamento, mas sim esse incentivo mesmo de que a pessoa vá e experiencie aquela situação. E é provável que, experienciando aquela situação, com o tempo ela perceba que há reações desproporcionais àquela situação que ela está vivenciando. Então, o paciente procura se expor progressivamente a situações ansiogênicas no ambiente em que elas ocorrem, na vida real. Bom, acho que as duas outras técnicas, que são parte dessas técnicas que atuam aí nas reações fisiológicas das pessoas, são duas técnicas que eu acho bastante arriscadas, difíceis de fazer. Então, vocês não vão fazer essas técnicas no contexto de estágio. Isso são técnicas que você precisa ter uma experiência para conseguir manejar, né? E tem que ter um conhecimento bem aprofundado do caso. Elas têm que ter uma lógica dentro do tratamento. Então, são técnicas muito difíceis, né? Uma delas é essa, né, da terapia inclusiva ou inundação. E no que consiste essa técnica? Então, você vai expor o paciente por um longo período de tempo ao estímulo que ele tem medo. Então, numa intensidade máxima, na máxima intensidade. Então, ele vai ficar muito tempo exposto ao estímulo que provoca medo nele, ao estímulo mais intenso, o que ele sente mais medo. Isso pode ser realizado tanto imaginário quanto ao vivo, né? Então pode ser tanto uma situação que você está imaginando ou que você está vivendo.
E aí, o terapeuta tem que, nesse momento, impedir respostas de fuga, né? De que respostas do paciente evitar aquela situação. Ele realmente precisa estar vivenciando, estar exposto, ele não pode emitir comportamentos de evitação ou fuga diante daquela situação. E aí ele fica lá exposto a esse estímulo até que a sua curva da ansiedade passe a diminuir. Porque a ansiedade, né, como é a curva dela? Ela vai tendo um aumento da ansiedade até que ela chega num pico. E geralmente é nesse pico, né, quando ela tá lá no alto, que a gente tem sensações do tipo, inclusive, de que vai morrer. Então, uma série de reações fisiológicas, uma sensação de que aquilo nunca vai passar. E a verdade é que o curso natural, então essa curva da ansiedade, ela tende, com o tempo, a diminuir sozinha e voltar lá aos níveis iniciais. Então, no que consiste essa técnica? Eu faço a exposição do paciente a esse estímulo que causa muita ansiedade. Ele vivencia esse pico de ansiedade e aí o terapeuta precisa estar ali garantindo com que aquele paciente experiencie também a queda da ansiedade, certo? E aí a ideia é que, então, é meio que como se o paciente aprendesse de que aquele nível mais alto de ansiedade é passageiro, de que ele não vai durar para sempre, de que ele vai naturalmente diminuir com o tempo, mesmo você estando exposto àquele estímulo que te causa medo, né? Bom, e a intenção paradoxal, assim como a inundação, assim, né, são técnicas mais controversas e difíceis de fazer, então precisam ter de fato uma preparação, né, antes. A intenção paradoxal é quando o terapeuta faz uma prescrição, faz uma indicação para o paciente dele fazer exatamente o oposto daquele que é o seu objetivo. É paradoxal. Então, por exemplo, o paciente que está tendo um ataque de pânico e que acha que vai morrer, então faz de tudo para não morrer. A técnica do terapeuta é dizer, olha, vai em frente, se deixa morrer. Ou é dizer para o paciente que está tendo problemas para dormir, insônia, e que tenta, então, dormir a todo custo. É justamente dar a indicação, dar a prescrição para esse paciente tentar não dormir. Então, essa indicação oposta, né, do objetivo que o paciente está apresentando, ela pode fazer com que o paciente, então, perceba que por exemplo, assim, morrer, né, de um ataque de pânico é muito improvável. Ou, por exemplo, que quando você está com insônia e você tenta não dormir, é muito difícil que você não durma a noite toda. E aí, os pacientes, a partir dessa técnica, eles começam a perceber os aspectos irracionais daquelas suas crenças, e aí isso diminui os sintomas fisiológicos de ansiedade naquele paciente. Bom, vou falar para vocês de uma técnica de condicionamento operante, que aí são aquelas técnicas, né, de esquemas de reforço, que é uma técnica muito utilizada, então, pela TCC, apesar de vocês provavelmente aprenderem essa técnica na análise do comportamento, que é a técnica de economias de fichas. Muitas maneiras de realizar essa técnica, muitas variações. É uma técnica muito utilizada tanto em instituições como também com crianças. E é uma técnica que pretende, então, fornecer fontes de reforçamento mais facilitadas, né, para o comportamento. Facilitar o reforço para determinados comportamentos, como através de fichas, né,
que sempre que a pessoa emite o comportamento adequado, ela ganha essas fichas. Quando ela emite um comportamento inadequado, é retirado essas fichas, né? E essas fichas podem, então, serem trocadas depois por alguns reforçadores aí de comportamento. Gente, tem muito jeito de fazer isso, inclusive jeitos mais sofisticados, certo? E provavelmente vocês já falaram sobre essa técnica, já devem conhecer algumas variações, mas eu só quis mostrar para vocês que essa também é uma técnica muito presente na TCC. Eu não sei se esses dados são novos para vocês, né? De que a TCC utiliza dessas técnicas. Eu não sei, eu queria muito que vocês me contassem se vocês já conhecem essas técnicas, se vocês já trabalharam, sabem do que eu tô falando, ou se seria melhor eu me dedicar um pouco mais na explicação dessas técnicas, porque eu realmente fui muito geral para que vocês compreendam que a importância dessas técnicas para TCC. Se vocês quiserem mais dados sobre cada uma delas, vocês podem falar comigo, tá certo? Então tá, pessoal. Um abraço, até mais.